O Galaxy Note 20 é o melhor topo de linha do Brasil, mas e no mundo? Bem, se a gente pegar fabricantes que não vendem aqui, nós temos outros ótimos competidores. E hoje nós escolhemos o OnePlus 8 Pro. A empresa do Flagship Killer já não está mais tão barata quanto antes, mas agora ela traz alguns diferenciais que a deixam um páreo duro para o nosso competidor da Samsung hoje. Qual deles você acha que leva? Confere o resultado nesse comparativo aqui no tudocelular.com. Em design, nenhuma das duas foi super criativa. Embora as duas tenham módulos de câmera bem saltados e bem maior e retangular no Note 20 Ultra, que isso é uma moda de 2020, cada um segue a linha que já costuma seguir. A OnePlus mantém a câmera no centro, como em quase todos os seus outros aparelhos, corpo arredondado e uma tela que, embora curva, tenha pouco ângulo, melhorando a visualização. A Samsung segue a cara da linha Note 20 Ultra, e ele tem parte superior e inferior reta, assim como a traseira, mas as bordas da tela são em cascata. Os dois têm moldura em metal, de alumínio para o OnePlus e de aço inoxidável para o Galaxy, e o acabamento em vidro, que é Gorilla Glass 5 no OnePlus 8 Pro e a nova versão Victus no Note 20 Ultra. Nas medidas, eles vão se equilibrando, e mesmo sendo mais fino, o Samsung é mais pesado. Proteção IP68 é um recurso presente nos dois rivais, cujos notches são furos na tela, no centro para o Note 20 Ultra e num canto para o OnePlus. Eles são dual SIM, mas apenas o Samsung é híbrido, já que ele tem o espaço para o microSD que o outro não tem. Os dois celulares também dividem a biometria abaixo da tela, que é boa em ambos, mas sempre e ainda mais vagarosas do que uma capacitiva no corpo do aparelho. Por fim, o Note 20 Ultra é mais elegante e traz materiais melhores e mais modernos, enquanto que o 8 Pro tem uma melhor pegada, mas o ponto fica com o Galaxy Note 20 Ultra, que é mais caprichado. É difícil encontrar um páreo para os displays da Samsung em seus tops de linha, e aqui nós temos um. A definição WQHD Plus se espalha pelo tamanho da tela de 6.7 polegadas no Note e 6.78 polegadas no OnePlus. A tecnologia é o Dynamic AMOLED 2X no Samsung e Fluid AMOLED no 8 Plus, com aspectos anormais de 19.8:9 para este último e de 19.3:9 no primeiro. O aproveitamento tela-corpo é um pouco melhor no Note 20 Ultra, já que ele tem aquela tela mais escorrida pelas bordas. Os adjetivos 2X e Fluid são relacionados à taxa de atualização de 120 Hz que ambos conseguem reproduzir. E se na Samsung essa tecnologia só pode ser usada na definição Full HD, na OnePlus eles deram um jeito de a fluidez chegar até o talo na maior definição. O Note 20 Ultra compensa um pouco, trazendo uma mudança automática de taxa de atualização de tela de acordo com o conteúdo sendo exibido, e isso economiza bateria. No brilho, nós temos dois displays extremamente fortes, com o 8 Pro sendo um pouco superior. Por serem AMOLED, no geral elas performam bem em cores e contraste, com ajustes de calibração disponíveis e suporte a HDR10+. Porém, o 8 Pro tem tecnologia de interpolação MMC para fazer com que vídeos gravados a 24 fps, como séries e filmes, tenham uma maior fluidez. Seria um empate, mas a OnePlus foi mais esforçada e levou o ponto. No áudio, a expectativa por som estéreo é confirmada nesses dois flagships. No Note 20 Ultra é possível você notar a diferença entre a altura nas duas saídas de som, mas embora não seja tão alto, tem equilíbrio bom com graves. No OnePlus 8 Pro, a experiência sonora é mais equilibrada e também com bons graves. Mas a empresa chinesa tropeça ao sequer enviar fones na caixa, e além de não aceitar fones USB-C, também não envia adaptador P2 na caixa. A Samsung não colocou P2 no Note 20 Ultra, mas ao menos aceita os fones na conexão disponível e manda fones AKG de ótima qualidade e acabamento na caixa. Ficamos com um empate, com cada um indo melhor numa área. O mesmo Android 10 em duas interfaces famosas com propostas bem diferentes. E enquanto a Samsung prometeu atualizações por 3 anos nesse aparelho, a OnePlus já faz isso há algum tempo, e o 8 Pro também deve ver a cor do Android 13. O Note 20 Ultra vem com a One UI 2.5, que é a versão mais atual da interface, com melhores recursos de sincronização com computadores Windows, muita personalização e inúmeras funções, incluindo aí o modo DeX sem fio, que transforma o celular em um computador sem precisar de cabos. Já a Oxygen OS da OnePlus segue uma pegada mais simples, com um sistema limpo e mais próximo do nativo que o Google oferece, sendo até mais leve do que a versão da Motorola. Bom, para quem quer inserir os seus próprios recursos ou ter um uso mais fluido. Nas conexões, são dois smartphones 5G que contam com Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5, que é uma pouca coisinha assim mais atual no OnePlus. O sistema mais completo do Note 20 Ultra faz com que ele leve esse ponto. Aquela parte polêmica.
Ainda sem explicação oficial, a Samsung insiste em trazer os seus topos de linha com o processador Exynos ao Brasil, deixando a variante Snapdragon para outros países. Mas nem sempre os concorrentes conseguem superar o conjunto da Samsung, que é um Exynos 990 com 12 GB de RAM e 256 GB de espaço. O OnePlus 8 Pro chega nessa briga com o Snapdragon 865, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento na nossa unidade de testes. Isso porque também tem uma outra versão com 12 GB de RAM e 256 GB de espaço. Nos benchmarks, o OnePlus mostra que veio e performa 10% melhor do que o rival com Exynos. Porém, nos nossos testes padronizados de abertura de aplicativos, temos uma velocidade 2% maior no Note 20 Ultra. E pelo resultado das rodadas, tanto o sistema como o RAM ficam no mesmo patamar da Samsung. Talvez a versão com mais memória da OnePlus se saia melhor. Mas isso é quase uma perfumaria, porque no geral, os dois seguram bem apps em segundo plano e fluem sem problemas no dia a dia. Em jogos, os dois são ótimos e rodam os poucos títulos disponíveis a 120 Hz sem problemas. E ainda possuem resposta de tela de 240 Hz, que é muito boa para jogos em que você precisa de rapidez. Eles empatam com as suas ótimas performances. Em relação à sua geração passada, o OnePlus 8 Pro melhorou ao trazer uma maior bateria, de 4.500 mAh. O Note 20 Ultra tem o mesmo número e também teve uma evolução, mas eles ainda são aparelhos que deveriam ter mais bateria. Mas, mesmo parecidos, o OnePlus traz quase 5 horas e meia a mais de autonomia com as suas 22 horas e meia de duração. O sistema mais otimizado ou o Snapdragon ajudam nisso. As 11 horas de tela são 4 horas a mais do que o Samsung também. Na recarga, a chinesa se orgulha de ter um carregador de 30 watts na caixa contra um de 25 watts da concorrente. Mas estranhamente, é o Samsung que passa pouco menos de 1 hora na tomada, enquanto que o 8 Pro passa 10 minutos de 1 hora. Os dois têm recarga reversa e também sem fio, sendo mais veloz no OnePlus 8 Pro. A diferença do tempo de recarga é pouca, de autonomia é muita, então ponto para o OnePlus. Nossos dois concorrentes têm conjuntos múltiplos de câmera, mas as 4 do OnePlus não necessariamente são superiores às 3 do Note 20 Ultra. Esse Note 20 Ultra tem uma wide principal de 108 megapixels com abertura 1.8, PDAF, foco laser e estabilização óptica. Tem uma telefoto do tipo periscópio de 12 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 5 vezes e híbrido de 50 vezes. Tem também uma ultra wide de 12 megapixels. Já no OnePlus 8 Pro, a wide principal tem 48 megapixels com abertura também de 1.8, PDAF omnidirecional, foco laser e estabilização óptica, uma telefoto de 8 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 3 vezes, uma ultra wide de 48 megapixels com PDAF e um filtro de cor de 5 megapixels. E mesmo o 8 Pro tendo pixels maiores do que a geração passada, não resolveu todos os problemas. E é uma câmera que ainda não consegue competir com as melhores, incluindo aí a do Note 20 Ultra, por mais que ela faça fotos boas também. O maior problema do OnePlus 8 Pro é em baixa luz, onde ele mostra que ainda não está aprimorado. Mas em boa situação de luz ele vai se sair bem com ótimas capturas, e a sua ultra wide mais poderosa fica bem próxima em qualidade do sensor principal. A teleobjetiva também melhorou, embora engasgue à noite. O sensor de cores deixa algumas capturas com cores mais intensas, mas foi lá responsável por aquela polêmica porque estava fazendo fotos em estilo raio-x em tecidos e plásticos. E aí a OnePlus foi lá e limou essa função, infelizmente. O Note 20 Ultra é a melhor câmera da Samsung este ano e traz todas as boas características do OnePlus e as completa com o melhor modo escuro, zoom de maior e melhor qualidade. Não tem jeito, o ponto é do Note 20 Ultra. Em vídeo também há uma superioridade da Samsung e o seu Note 20 Ultra faz vídeos em até 8K a 24 fps e Full HD em até 240 fps. O OnePlus 8 Pro também chega nesse último, mas só traz os 4K a 60 fps. Além disso, os dois têm estabilização óptica e eletrônica e ótima captura de áudio. No geral, os dois fazem vídeos muito bons e com boa estabilização, mas o foco no OnePlus é bem lento. O Samsung conta com recursos especiais e desfoque também, então ponto do Galaxy Note 20 Ultra. Chegando nas selfies, há menos discrepância de números, sendo um sensor de 10 megapixels com abertura 2.2 no Note 20 Ultra e de 16 megapixels com abertura 2.5 no 8 Pro. E mesmo tendo um processador topo de linha, não temos vídeo em 4K no OnePlus, apenas no Note, que também tem PDAF. Nas fotos os dois são ótimos e o único defeito da Samsung é a mania de suavizar demais o rosto das pessoas. Do lado do 8 Pro, imagens em menos luz já empastelam bastante. O ponto fica com o Note 20 Ultra por trazer o 4K. No preço, é preciso tomar cuidado quando o comparativo inclui um celular importado, porque a discrepância de preço pode ser bem alta. O Note 20 Ultra foi lançado lá fora por $1.100,
chegando no Brasil a R$8.000. Já o OnePlus 8 Pro teve o preço de lançamento a partir de $900 nessa versão que a gente testou, aproximadamente R$4.750 em sites chineses, com a versão mais cara podendo chegar a R$5.500, bem menos que o Note, né? Se não fossem os impostos, o que deixam ele mais caro. O placar não está favorável para o chinês, que pode chegar a R$7.600 com impostos, com o Note 20 Ultra já sendo encontrado por R$6.700. Então aí o OnePlus acaba ficando bem mais caro no nosso país. E os dois ainda devem ver alguma queda de preço no próximo ano. Era para ser do OnePlus, mas os impostos não ajudaram. Ponto para o Note 20 Ultra. Em todos os comparativos em que o Note 20 Ultra aparecer, ele vai ter esse ponto extra. A S Pen, presente em todos os aparelhos da linha Note até hoje, é um dos diferenciais que levam muitos a comprar esse aparelho e não o Galaxy S. É uma stylus que ainda não tem concorrência no mercado. Ela está em versão Bluetooth desde a geração passada e ela se recarrega rapidamente dentro do aparelho. Tem níveis de precisão superiores e pode ser utilizada como um controle remoto para uma série de funções do smartphone. É certamente um diferencial que leva muitos a preferirem a linha Note. Então é um ponto final aí para o Galaxy Note 20 Ultra. É difícil competir com o Note 20 Ultra. Fora o preço surreal, o seu maior defeito, ele geralmente é muito caprichado pela Samsung. A OnePlus vem mudando de estratégia e também quer mostrar que tem os melhores componentes e sistema, mas precisa de mais feijão com arroz. Claro, nada disso faz do 8 Pro um celular ruim. Pegando uma boa promoção, talvez até já importado, já aqui no país, ele é um excelente aparelho topo de linha que pode ter um bom custo-benefício. Mas se você quer o melhor do melhor, é o Note. Esse foi polêmico e eu quero saber quais pontos deveriam ter ido para o OnePlus e por quê. Ou você acha que o Note tá certinho aí e merece levar quase tudo? Nós queremos saber. E se você quiser ver se tem alguma promoção para algum deles, é só consultar os links especiais que nós deixamos na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.